Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso webinário de hoje da Fundação Logosófica. Meu nome é José Antônio, sou docente da Fundação Logosófica em São Paulo. Eu que vou apresentar hoje o webinário. Hoje o nosso tema, eu vou aqui subir agora o nosso arquivo de hoje, e o nosso tema hoje é o caminho da evolução consciente. A ideia, basicamente, é a gente falar um pouquinho sobre o que é esse caminho proposto por Ronsol, pelo criador da logosofia, o que é realizar um processo de evolução consciente, o que é exatamente que um estudante de logosofia realiza no seu dia a dia. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu estudo logosofia há 23 anos agora, e a ideia hoje é exatamente compartilhar um pouco de como é que é, na prática, realizar esse processo, quais são as armadilhas que se apresentam, os desafios, os recursos que a gente tem para isso. A primeira pergunta que cada um faz quando começa a realizar alguma busca espiritual é exatamente essa aqui: quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Então, eu vejo que cada um de nós, todos nós temos inquietudes espirituais, todos nós buscamos saber mais sobre a vida, sobre o que nós estamos fazendo, né? São as perguntas clássicas que, em algum momento da vida, ou sempre, ou às vezes, todo ser humano se faz, né? Ele começa a perguntar qual que é o significado de tudo isso, e cada um busca, de uma forma, resolver essas questões. Então, muitos buscam as respostas em alguma religião, em alguma filosofia, em algum livro, em alguma filosofia, e eu fui buscar um mestre, né? Então, a pergunta que eu, antes até de começar esse trabalho, né, e esse processo, eu preciso de um mestre de sabedoria para guiar a minha vida? O que é ter um mestre de sabedoria? O que é ser discípulo de um mestre? O que implica ter um mestre na sua vida? E para a gente ocidental, talvez seja um pouco difícil, né, esse conceito de ter um mestre. A gente está muito acostumado a ter mestres quando pratica luta, né, ou em determinadas áreas da vida. Mas, na verdade, quando a gente procura algo, conhecer algo que a gente não conhece, quando a gente quer trilhar algo que a gente não conhece, a gente vai atrás de quem já conhece. E um mestre de sabedoria é alguém que é um iniciado, que veio realizar uma missão e que mostrou e mostra um caminho a ser percorrido, um caminho possível ser percorrido. Então, quando eu busco um mestre espiritual, na verdade, eu estou buscando alguém que me ensine um caminho. Não vai fazer o caminho por mim, não vai fazer eu caminhar o caminho, não vai me empurrar pelo caminho, vai me mostrar um caminho. E é isso que eu estava atrás quando eu comecei a estudar logosofia. Então, na verdade, quando a gente busca um mestre de sabedoria, a gente busca exatamente por entender que determinada área da nossa vida, e no meu caso era toda a questão espiritual, não estava resolvida, não tinha a menor noção de como começar esse trabalho. Então, o meu mestre de sabedoria é Ronsol, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, o criador da logosofia. Sou discípulo desse grande mestre, humanista, criador da logosofia, educador, deixou aí uma série de ensinamentos e criou exatamente essa fundação, que é a Fundação Logosófica. E, mais importante, criou um método que basicamente é possível ser realizado e ser aplicado em qualquer vida, tá? Em qualquer psicologia. Não é exigido nenhum tipo de conhecimento prévio, não é exigido nenhum tipo de pré-preparo. Qualquer um pode estudar logosofia, e eu acho que isso é algo maravilhoso, né? Então, um método que eu vou apresentar uma parte dele aqui, uma parte desse caminho aqui, e exatamente é um mestre que vai me indicando exatamente os pontos a serem percorridos, as armadilhas que aparecem nesse caminho e tudo mais. Tá legal? Então, começando
um processo de evolução, quais são os primeiros passos? Os primeiros passos são exatamente entender o que existe dentro de mim. Nas palavras do mestre Ronsol, surpreender a própria realidade interna, tal como a logosofia mostra o entendimento do homem, constitui um dos primeiros e, quiçá, o mais importante dos objetivos a ser alcançado a curto prazo. Então, o que é surpreender a própria realidade interna? Esse caminho, a gente caminha dentro de nós. Então, quer dizer, o primeiro passo de um caminho de evolução é um caminho para dentro. E na hora que eu entro dentro de mim, apesar de já conviver comigo há tantos anos, eu percebo que eu conheço muito pouco do que, na verdade, se passa dentro de mim. Quando a gente começa a olhar propriamente as coisas que se passam na própria mente, as oscilações que a gente tem, a gente percebe que existe como que quase que uma população gigantesca dentro de nós, que se manifesta quase que o dia inteiro, que muitas vezes não nos deixa dormir, que muitas vezes nos enche de preocupação, que muitas vezes nos deixa angustiados e que a gente não tem muito domínio sobre o que acontece dentro de nós. Então, quando a gente começa a se internar, a primeira coisa que a gente observa é que a gente convive quase que o dia inteiro com uma realidade de pensamentos se manifestando dentro de nós. E o que são pensamentos para a logosofia? Para a logosofia, pensamentos são entidades psicológicas geradas na mente humana, aonde se desenvolvem e chegam a alcançar vida própria. São forças ativas de ordem construtiva, desde que fiscalizadas e subordinadas às diretivas da inteligência. E é aqui que começa o problema. Quanto eu mando nos pensamentos que existem dentro de mim? Quanto de verdade eu domino essa realidade interna? Quanto desses pensamentos que estão dentro da minha mente são subordinados ao que eu quero? E aí existe uma primeira confusão, que é eu ter a ingenuidade de achar que todos os pensamentos que estão dentro de mim são úteis ou têm os mesmos objetivos que eu, Zé Antônio, que eu, espírito aqui nessa terra. Eu começo a perceber que eu sou assolado com pensamentos de todas as ordens o dia inteiro. Muitos são úteis, muitos eu uso para trabalhar, para me comunicar, para desenvolver minhas atividades profissionais, pessoais, e muitos não são. Então, nesse início de trabalho, o que a logosofia apresenta é exatamente o que são esses pensamentos que existem de nós. Que tipos de pensamentos existem dentro de nós? E a primeira constatação é que os pensamentos podem ser próprios ou podem ser alheios, ou seja, pensamentos podem ser meus ou de outros. Hoje em dia isso é muito claro, né? Hoje em dia o que a gente vê de gente repetindo pensamentos alheios, pensamentos de correntes de todos os tipos. E os pensamentos que existem dentro de mim, eles podem ter vários tipos de classificação. Então eu tenho pensamentos úteis, que são aqueles que me ajudam nas necessidades diárias, os pensamentos de trabalhar, de comer, de viver, de atender minha família, atender as pessoas que estão comigo, né, realizar os projetos que eu tenho que fazer. Todos nós temos pensamentos elevados que atendem às necessidades espirituais. Então, a busca, por exemplo, por entender quem sou eu faz parte dessa parte de pensamentos que se apresentam, que me perguntam, que me levam a investigar. Eu tenho pensamentos inúteis, que são todos aqueles que me distraem, que me deixam, às vezes, horas perdidas, né? Que não significa que eu não tenho que ter meus momentos de distração, mas são aqueles pensamentos que nada proporcionam. E eu tenho, aqui que é o ponto que eu queria chegar, pensamentos contrários a todo aperfeiçoamento, que a logosofia chama de deficiências psicológicas e propensões. E o que são esses pensamentos? Deficiências. São todas aquelas partes de mim que têm vida própria, que têm, portanto, interesses próprios, que se manifestam tão constantemente que eu chego a me confundir com eles. Então, esses pensamentos são aquela parte de mim que me caracteriza psicologicamente, geralmente de forma negativa,
São aqueles pensamentos que me levam a ser impaciente, que me levam a ser intolerante ou egoísta, ou, sei lá, às vezes me pegar falando mal dos outros. São todos aqueles pensamentos que eu acho que sou eu, tanto é que eu chamo eles de personalidade. Então, o que é a personalidade? Personalidade é toda aquela parte do meu ser, aquela parte que está dentro de mim, que eu acho até que sou eu, tanto é que eu acho quase impossível eu me afastar dessa parte, e que, na verdade, possui os seus interesses, possui a sua própria característica, tanto é que, muitas vezes, é contrária até aquilo que eu quero. Então, quando eu falo de personalidade, na verdade, é algo que, num primeiro momento, parece que eu estou falando de mim, mas é uma realidade viva dentro de mim, que não necessariamente quer que eu seja melhor, que não necessariamente quer que eu mude, que não necessariamente quer que eu evolua. Porque toda vez que eu quero evoluir, implica, naturalmente, eu mudar uma parte da minha vida, e aqueles pensamentos que hoje estão dentro de mim, que comandam a minha vida, que têm vida própria, não querem nenhum tipo de mudança. Então, desde as mudanças mais simples, por exemplo, querer mudar um hábito alimentar, ou querer mudar o exercício físico, ou querer mudar e abrir um espaço na mente para pensar em outras coisas, ou outros pontos de vista, a gente sente internamente uma grande resistência. Tanto é que muitas vezes a gente acha quase impossível mudar uma característica dentro de nós. Então, a primeira parte desse processo de evolução consciente se caracteriza exatamente por eu desconhecer que eu sou uma entidade muito capaz. Nas palavras do mestre, o desconhecimento de meu próprio ser como entidade consciente e capaz me faz cometer inúmeros erros que afloram como deficiências impressas em minha psicologia. Então, todos nós somos uma partícula divina, todos nós estamos aqui para realizar um trabalho espiritual por detrás de todas as experiências físicas. Todos nós recebemos uma vida e recebemos um sistema mental, um sistema sensível, um sistema instintivo que se complementam, que deveriam se equilibrar, exatamente para realizar aqui na Terra um trabalho também espiritual, ao mesmo tempo em que a gente realiza essa série de trabalhos físicos que todos nós realizamos. Agora, desde o início, a gente percebe que muito do que a gente faz, ou quase tudo do que a gente faz, ou praticamente todos os estímulos, ou a maioria dos estímulos que a gente recebe nesse ambiente que é a nossa Terra, que é onde a gente vive, nos levam exatamente para o externo, nos levam a incrementar cada vez mais a nossa personalidade. Então, quando a gente se pergunta quem sou eu, a primeira impressão é a gente acha que é a personalidade. Ou seja, eu sou o que eu sou uma pessoa que a gente geralmente se considera muito bem, né? Mesmo as nossas deficiências, a nossa personalidade nos diz que são parte da gente, que é o que nos faz, às vezes, ser bacana, ou que nos faz, às vezes, ser diferente. E quando a gente, então, entende que tem que começar uma vida espiritual, que tem que começar a caminhar nesse caminho, essa personalidade vai reagir e não vai gostar nada da gente como entidade consciente e capaz, mexendo nesse espaço mental que até então foi de domínio exclusivo de uma série de pensamentos. Então, basicamente, a primeira parte desse processo é entender que eu vou enfrentar uma luta interna. Uma luta contra eu mesmo. Uma luta contra a parte de mim que não quer mudar. Contra a parte de mim que está acomodada na situação atual. Contra a parte de mim que vê que é muito cômodo atender personalidade. Só que a personalidade é algo que vai terminar junto com essa vida física, enquanto a minha essência espiritual, enquanto a minha trajetória vai continuar. Então, eu tenho que começar a perceber que realizar um processo de evolução consciente, na verdade, é começar a viver a vida, não deixar de viver a vida física, mas começar a viver a vida sob um outro influxo, sobre um olhar espiritual. Então, essa luta é o primeiro ponto desse processo de evolução consciente.
Agora, o que é, então, que existe dentro de nós? Né? Como é que a gente começa a caminhar nesse caminho? Então, o ser humano, ele possui 3 sistemas, né? O sistema mental, o sistema sensível e o sistema instintivo. Eu vou falar aqui hoje sobre o sistema mental, tá? Todos nós temos uma série de faculdades mentais, eu coloquei aqui algumas, as principais, mas nós temos uma série de faculdades acessórias, tá? Todos nós temos faculdade de entender, temos a faculdade de pensar, temos a faculdade de utilizar a razão, de imaginar, de observar, de intuir, de recordar e uma série de outras faculdades. Com essas faculdades a gente deveria trabalhar, com essas faculdades a gente deveria realizar tudo que a gente realiza no dia a dia, tanto para o físico como para o espírito. Só que o que a gente utiliza geralmente? A gente utiliza uma série de pensamentos que já existem e que dominam esse mesmo campo mental. Então, muitas vezes, quando eu falo assim, eu vou pensar sobre isso, muitas vezes eu não estou pensando, eu estou tentando lembrar alguma coisa que já está lá, um pensamento que já existe. Muitas vezes, quando eu falo que eu vou observar algo, na verdade, eu não estou observando, eu estou pegando um pensamento de crítica para, em vez de observar algo de maneira isenta, criticar alguém ou criticar uma situação. Quando eu falo que eu vou recordar de algo, geralmente eu me recordo daquilo que convém a mim, né? Convém à minha personalidade. Quando eu falo que eu vou usar razão, muitas vezes, na verdade, eu estou buscando alguma razão para justificar o que a minha personalidade quer justificar. Então, o primeiro ponto é entender que eu tenho um sistema mental, que é um sistema maravilhoso, que eu preciso organizar, que eu preciso entender como funciona, que eu preciso realizar uma série de práticas para que ele trabalhe de uma maneira apropriada, e eu preciso entender que toda vez que eu não utilizo essas faculdades, na verdade eu estou utilizando algo que é como se fosse um programa que rodasse dentro de mim de maneira autômata. Porque os pensamentos, lembrando que são entidades com vida própria, se eu deixar, eles me levam o dia inteiro para o que eles querem. Então a gente não precisa ser consciente, a gente pode simplesmente acordar e cumprir uma série de rotinas. No final do dia não lembra nem o que fez, não lembra nem o que tinha feito, realiza atividades físicas, cumpre atividades profissionais, mas a gente pode viver o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro e até a vida inteira de maneira quase que inconsciente, só atendendo pensamentos e atendendo essa parte de nós, que é a personalidade. Então, hoje eu queria me deter sobre uma dessas faculdades que é a base desse processo, desse caminho de evolução consciente, que é exatamente a faculdade de entender. Só vou tomar uma aguinha aqui. E por que sobre essa faculdade de entender? Porque essa faculdade é a base de todo esse caminho. O que é entender? Quando a gente, por exemplo, vai para um país que a gente não conhece a língua, tá? A gente, a princípio, não entende nada. Então, a gente começa a observar, né? A gente tenta captar alguma palavra, a gente tenta ver se alguém fala alguma língua que a gente fala, ou a gente começa a observar as pessoas para entender o que elas estão fazendo. Quando a gente tem um bebê, né? É quase que isso o dia inteiro, né? O bebê está ali meio que tentando se comunicar, logo ele entende que precisa chorar para ser atendido, aí a gente não sabe por que está chorando, né? Eu até hoje não sei, eu lembro que, né, tem as mães falam, isso é choro de fome, isso é choro de sono, isso é choro de cocô. Para mim era tudo choro, eu ficava olhando meu filho e falava, então vai nessa, né? E na verdade o que acontece é que assim, o entendimento é a primeira coisa que se apresenta, ou seja, qualquer que seja a situação, né? Se eu entro numa empresa nova, eu quero entender como é que funciona. Se eu começo a estudar uma ciência nova como a logosofia, eu quero entender como é que é. Se eu vou jogar um jogo, como é que é esse jogo? Quais são as regras do jogo? Então, o entendimento, na verdade, é a primeira coisa que se manifesta sempre. E o que acontece é que, olha como é curioso,
Se a gente vai, por exemplo, meu trabalho, eu sou administrador de empresas, tá? Então, o que eu mais faço é reorganizar coisas que estão desorganizadas, tá? Minha especialização é organização em métodos, que para alguns pode ser uma chatice, né? Mas eu gosto, né? Então, por exemplo, eu entro numa casa, vejo que está bagunçado, eu entendo que está bagunçado. Cada um de nós, se chegar na cozinha e olhar aquela cozinha depois do almoço, prato sujo, louça em cima da pia, tudo bagunçado, entende que está bagunçado. Agora, a gente olha para dentro, a gente olha para a nossa parte mais importante, a gente olha para a nossa mente, a gente observa uma bagunça completa, a gente observa que não manda nos pensamentos, ou numa grande parte dos pensamentos que a gente carrega, a gente percebe que ainda carrega pensamentos de preconceitos, conceitos equivocados, a gente percebe que muitas vezes repete coisas que não são nossas, e o nosso entendimento fala o quê? Fala, tá tudo bem, tá ok. Por que acontece isso? Para a logosofia isso acontece porque o nosso entendimento está alterado. E a partir dessa alteração do entendimento, se desprende toda essa nossa vida vivida basicamente para atender ao externo, para atender a personalidade. Então, tudo, ou a grande maioria das coisas, nos leva para o externo, nos leva para conquistas físicas, conquistas materiais, referências externas, conceitos externos. Quantas vezes a gente estuda algo e não incorpora nada daquilo, ou estuda algo só teoricamente? Exatamente porque a gente tem uma faculdade de entender que está de verdade alterada. Ela não entende que a vida deveria, e tudo relacionado à vida deveria estar relacionado com a nossa essência espiritual, com aquilo que a gente deveria estar realizando aqui na Terra. Então, o axioma básico que resume toda a ciência logosófica é exatamente isso aqui, ó. Aquele que desejar chegar a ser o que não é, deverá principiar por não ser o que é. Ou seja, se eu quero chegar a ser algo que eu não sou hoje, isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Eu tenho que principiar por não ser o que eu sou hoje. Se eu quero chegar em outra cidade, eu tenho que sair da cidade que eu estou. Se eu quero ter uma vida diferente da que eu vivo, eu tenho que deixar de viver a vida que eu vivo. Só que o nosso entendimento, ao estar alterado, olha para isso e acha que eu consigo chegar a ser o que eu não sou, sem deixar de ser o que eu sou. E aí eu não consigo sair do lugar. Aí esse processo não começa. Então, o próprio mestre continua dizendo o seguinte, ó, começar esse caminho é fácil, mas prosseguir essa obra é difícil. É necessário, então, que o discípulo se acostume a transformar em fáceis as coisas que aparentemente são difíceis. Então, é difícil eu deixar de ser o que eu sou? É difícil eu começar a viver uma vida espiritual com outros valores? É difícil eu começar a perceber a minha vida como um grande trabalho, como uma grande jornada, como uma grande busca de tesouros escondidos por detrás das experiências? Não, não é. O que torna difícil? Torna difícil exatamente o que eu realizo essa busca travando uma batalha contra uma parte de mim, que é a personalidade. Então, a ideia assim, é eu falar um pouquinho de como é que é essa luta. Então, assim, eu entendo que tem uma parte de mim que eu gostaria de abandonar, eu entendo que eu gostaria de levar outra vida, eu entendo que eu posso ser uma pessoa muito melhor em muitas áreas, e, ao mesmo tempo, dentro de mim existe uma parte que diz que não, que está tudo ok, que a vida está ótima, não reclama, e continua fazendo o que você tem que fazer, e tudo bem. Então, o grande ponto aqui é começar perguntando para cada um de nós, quem eu sou? Quem sou eu? Se vocês quiserem responder aqui, me ajudar, quem que nós somos? Se eu perguntar quem é o Zé, quem sou eu, Zé Antônio? Eu sou administrador, eu sou design gráfico, eu estou acabando faculdade de História, eu hoje sou diretor de escola, eu sou um ex-baterista,
eu sou ex-roqueiro, ou sei lá, eu sou cozinheiro amador, eu gosto de cerveja, eu gosto de churrasco, eu sou pai, tá? Eu adoro ser pai, eu sou amigo de muitas pessoas, eu gosto muito de conviver com outras pessoas, mas o que é o Zé? Quem é o Zé de tudo isso? Eu, como todos nós, como cada ser humano, sou uma partícula divina. E eu, como todos nós, estou vivendo uma experiência humana, estou vivendo uma vida encarnada aqui num corpo físico exatamente para conseguir viver uma série de experiências, que a gente chama de vida, exatamente para extrair uma essência espiritual, extrair um tesouro, extrair um ensinamento de cada coisa. Então, o espírito humano, nós, espíritos, não temos o dom de autoevoluir. A gente precisa viver a vida física, a gente precisa viver experiências, a gente precisa sair, né, da casa do nosso pai e ir viver e buscar, né? Tem aqui um convidado que falou assim: eu não sou o que eu gostaria que eu gostaria de ser, porque eu não tenho disciplina. Exato. Então a gente está aqui para aprender a ter disciplina, a gente está aqui para aprender a entender o que é cada situação. O que a nossa personalidade diz que é a vida? Nossa personalidade diz que a vida é buscar situações felizes só. Fuja dos problemas, tá? Valorize só a sua parte externa. Quando, na verdade, para a nossa vida espiritual, tudo é muito importante. Não só os problemas, naturalmente, né? A vida não é só para ter problemas, mas todas as situações que eu vivo têm um significado. Todas as situações que eu vivo têm algo a ser aprendido. Todas as situações que eu vivo estão ali como um cenário para que eu, como um espírito, consiga aprender algo, consiga cultivar algo, consiga entender algo. Então, a trajetória é a gente entrar nessa vida e sair dessa vida outro ser, um outro ser melhor, que compreende outras coisas, e a gente percebe claramente que a gente não sai da vida da mesma maneira como a gente entrou. Mas a proposta é a gente acelerar isso, não é realizar um processo inconsciente de evolução. A proposta é exatamente eu tomar as rédeas do meu processo. A proposta é eu não mais observar minha vida como se eu não fosse o personagem principal. Eu sou o personagem principal do livro da minha vida. Eu tenho que escrever esse livro e muitas vezes eu fico justificando não ser o personagem principal pelas circunstâncias, pelas dificuldades que cada um de nós tem dentro da sua trajetória, difíceis, mais difíceis. Todos nós, como conjunto, estamos vivendo, por exemplo, agora um momento muito difícil, em todos os aspectos. Uns, uma situação melhor, outros pior, mas tudo que a gente vive tem um significado, não existe nada de graça. Então, o primeiro ponto é recordar sempre quem que eu sou. Então, eu, Zé Antônio, gosto de acordar de manhã, tem uma imagem de Raul Sol que fala da gente como um peregrino que anda pelos caminhos do mundo em busca dos tesouros que Deus sabiamente dispersou com a finalidade para que eu os encontre e volte à minha verdadeira pátria enriquecido de virtudes e valores. Então, ao longo do dia, é muito difícil a gente manter essa imagem de que nós estamos vivendo uma vida espiritual. Por isso que eu pessoalmente, busco sempre começar o dia com essa imagem, né? E eu busco ao longo do dia, eu tenho horários específicos, tá? Mas eu sou meio chato, eu faço tudo com planilha, né? Vocês não precisam ser assim, mas eu tenho horários específicos que eu paro para recordar. Mas quem que eu sou mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes em situações de estresse, situações daquelas que de repente você se vê no meio de um conflito que você não estava esperando e que a tua personalidade começa a querer atuar geralmente da maneira mais horrível possível, eu me recordo, mas o que eu sou mesmo, né? Quer dizer, o que é? A ideia é resolver esse conflito? Ou a ideia é resolver esse conflito tendo em mente que eu sou um espírito, que do outro lado tem um outro espírito, que todos nós estamos num caminho de evolução e todos nós temos a necessidade e a oportunidade
de extrair de cada situação uma essência, um tesouro. Então, o primeiro ponto dessa trajetória é quem que eu sou. Agora, quem que eu sou hoje? Essa é a segunda pergunta, né? Então, o mestre Raon Sol, ele aconselha a gente a fazer constantemente um inventário mental, moral e espiritual. Isso também é algo interessante, né? A gente não passa um ano sem olhar o extrato do banco, né? Ou um ano sem olhar as despesas do cartão. Ou a gente, quando compra um imóvel, fala assim, tudo bem, nem precisa botar no meu nome isso aí, depois a gente vê isso. Não, a gente se preocupa com tudo aquilo que a gente trabalha para conquistar nesse mundo físico, né? E tem que se preocupar mesmo, né? A gente se preocupa com tudo relacionado a gente, a nossa família, as pessoas que a gente gosta. Mas quando eu falo de quem eu sou, quer dizer, quando eu sair daqui e voltar, né, desencarnar dessa vida física, eu não vou levar nada disso, certo? O que eu vou levar? Eu vou levar os princípios que eu tenho, eu vou levar os valores que eu tenho, eu vou levar as virtudes que eu realmente consegui cultivar e incorporar na minha consciência. Eu vou levar a ideia e os tesouros que eu extraí dessa vida física. E eu vou somar isso com o haver que eu já tenho em toda a minha trajetória de outras vidas, de outras existências. Agora, não vale a pena, então, fazer constantemente esse inventário? Até porque, quando a gente começa a fazer esse inventário, existem duas coisas. Existe o inventário que a nossa personalidade quer apresentar para a gente, dizendo, não, você está bem, não precisa se preocupar com isso, você está muito bem. E existe o inventário que, de fato, sou eu. Então, se eu perguntar para vocês os princípios pelos quais cada um aqui rege a vida, ou cada ser humano deveria reger a sua vida, provavelmente a gente, depois de 15, 20 minutos aqui de intercâmbio, a gente ia chegar à conclusão que talvez fossem aí umas 7, 8 virtudes, estaria ótimo, né? Mas cada um não vive aquilo que acha que vive. A gente ainda atua muitas vezes com preconceito, e preconceito não são só preconceitos desses mais baixos, né, tipo racial, de gênero, essas coisas realmente lamentáveis, mas são todos aqueles que conceitos que eu tenho dentro de mim e que eu parei de pensar sobre eles, que se tornaram estáticos. Então, aqui o Rubens está perguntando, eu vou levar ou vou deixar essa herança? Eu vou levar e vou deixar, né? Eu deixo impregnar em todos aqueles seres que conviveram comigo uma parte de mim, né? Assim como eles deixam uma parte deles impregnada em mim, mas eu vou levar, né? Eu vou levar essa essência do que eu vivi. Eu vou levar aquilo que, de fato, para mim, eu considerei que é o mais importante. E isso vai mudando ao longo da vida. Então, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, o que de fato eu sou, eu percebo que uma parte grande de mim não é a ideal. Que eu ainda tenho coisas que eu preciso deixar e tenho coisas que eu preciso levar. Que tenho virtudes que eu ainda não desenvolvi e que, de verdade, eu precisaria desenvolver. E aí eu começo a projetar exatamente isso aqui. Quem que eu quero ser? Então, eu parto de entender quem eu sou, a parte de mim que eu não quero mais, e não é por isso que eu vou abandonar, né? Porque é difícil, né? Lembra que a personalidade gosta dessa parte, certo? E aí eu tenho que projetar quem eu quero ser. E o que é projetar quem eu quero ser? É exatamente projetar aquelas virtudes que eu vou compreendendo ao longo da minha vida que me fazem mais falta. Ou aquelas virtudes que eu admiro nas pessoas com quem eu convivo. Ou aquelas virtudes que, para mim, se apresentam como fundamentais para que eu seja um ser humano, para que eu viva uma vida mais espiritual, para que eu me torne um servidor dessa humanidade, para que eu ajude nessa obra de harmonia, essa obra de bem que o Criador tem para nós aqui, e para que eu, de fato, incorpore, então, essas virtudes no meu ser. Então, quando eu começo a projetar quem eu quero ser, existe mais um exercício muito interessante, um ensinamento de Raon Sol, que é exatamente esse de criar um arquétipo. Então, simultaneamente com a valorização das próprias condições e qualidades
que eu já tenho, que todos nós temos, impõe-se a criação de um arquétipo que será a referência do próprio ser. Ou seja, eu sou hoje uma mistura de deficiências, conceitos bons, conceitos equivocados, virtudes, anelos, vivências. Esse é o Zé, esse é o cada um de nós. O que eu quero ser? Qual que é o modelo que eu quero ser? Que virtudes eu gostaria de cultivar? Então, a partir do momento que eu começo a criar dentro de mim um arquétipo e começo a propor que esse arquétipo esteja presente nas situações que eu vivo, é como se eu vivesse ao mesmo tempo duas vidas. Ou seja, eu tomasse decisões olhando como a minha personalidade hoje resolveria as coisas e, ao mesmo tempo, olhando como o meu arquétipo resolveria as mesmas coisas. Isso pode parecer, no primeiro momento, meio estranho, né? Quer dizer, como assim? Quer dizer que tem um Zé, hoje tem um Zé projetado? É isso aí. E esse Zé projetado não é algo que é totalmente fora da minha realidade. Veja bem, eu tenho uma série de condições e qualidades boas, como todos. Mas a ideia é começar a incorporar no meu dia a dia coisas que hoje, ou elementos que hoje a minha personalidade não incorpora. Então aqui, meus amigos, eu escrevi aqui 5 qualidades entre as que eu escolhi para eu cultivar, 5 virtudes. Então, essas virtudes são as que eu, Zé, cultivo no meu dia a dia. Circunspecção, generosidade, humildade, constância e docilidade. E eu vou falar um pouquinho. Por que eu escolhi essas 5? Cada um escolhe quantas quiser, as que quiser. O que significa viver uma vida de maneira circunspecta? Não é uma vida recolhida, né? Uma vida simplesmente fechada em si mesmo. Mas é eu, a cada momento, ter noção clara daquilo que está dentro de mim em cada situação. Daquilo que está acontecendo na minha mente. E que pensamentos estão atuando em cada situação. Então, quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho que entender se essa decisão é a mais correta ou se essa é uma decisão simplesmente que a personalidade está tomando. Eu estou tomando em conta o que nessa decisão? Só aspectos físicos? Ou eu estou tomando em conta também as consequências de todas as ordens, sensíveis, espirituais, de relacionamento? Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão boa, grande, eu tenho que tentar ser circunspecto. O ideal seria eu ser circunspecto sempre, né? Eu sei que não é uma realidade. Quando eu falo de ser generoso não é simplesmente, então toda vez que eu ver alguém com uma necessidade física, eu vou dar um valor, eu vou dar uma esmola. Ser generoso é aprender a valorizar a essência espiritual de cada um. É valorizar o que cada um tem para dar. Eu posso aprender com todo mundo. Então, ser generoso é valorizar o que o outro sente, o que o outro pensa, a posição do outro, respeitar a opinião do outro, respeitar o outro como um ser humano. Né? Isso falta muito nas relações de hoje, né? De hoje em dia. Né? Quando eu falo em ser humilde, eu falo, na verdade, em entender que eu sou um peregrino, eu sou uma partícula, né? Que eu tenho muito para aprender. Então, quantas vezes a minha personalidade, a minha vaidade me faz me achar muito esperto, me faz me colocar em situações ridículas, né? Menosprezando os demais ou não buscando a opinião dos demais. Quando eu falo em ser constante, né, como a nossa amiga hoje falou, é porque eu tenho que fazer isso toda hora. Não adianta querer lembrar de manhã, às 7 horas da manhã, puxa, eu sou um peregrino, estou vivendo uma vida espiritual, beleza, e às 8h30 já isso ter ficado para trás, eu estou tratando todo mundo que nem nada, está vivendo uma vida de conflitos. Então, a constância tem que ser sempre, né? Tem que ser a cada momento. E quando eu me proponho a cultivar ser dócil, porque eu, de verdade, sou uma pessoa muito pouco dócil, tá? Sou uma pessoa que não tem nada de água, né? Eu sou ar e fogo, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que geralmente fala as coisas e nem sempre com a docilidade adequada, né? Então, muitas vezes eu até tenho alguma coisa interessante para falar, mas geralmente a minha personalidade me faz ser um pouco indócil, né? Então, assim, para mim, se essas 5 características
eu conseguir desenvolver daqui até o final da minha vida, dessa vida, né, tá ótimo já. Ou avançar um pouquinho, porque esse é um trabalho eterno, né? A nossa trajetória espiritual não termina, né? A nossa busca, né, por nos reaproximar do Criador não termina. Então, na verdade, na hora que eu começo a ter claro quem eu sou, quem eu quero ser, e começo a ter esses dois pensamentos de forma constante, eu começo efetivamente a realizar um processo de iniciação. Iniciação, para a logosofia, não é uma cerimônia, não é um livro, não é um diploma, não é um dia que você passa, se torna um iniciado. Iniciação é o começo de uma ação que se gradua com a inteligência, auxiliada por conhecimentos e que se perpetua através do tempo pela repetição de movimentos em íntima correspondência com o espírito. Ou seja, iniciação é um processo, é algo que começa e que continua, e que continua, e que se perpetua pela repetição. E aqui, eu diria que é a grande chave, né, de realizar um processo de evolução. Na verdade, a chave para realizar tudo, que é a repetição, a constância consciente. Porque a nossa personalidade se forjou, as nossas deficiências se forjaram e tomaram conta da nossa vida pela repetição do atendimento que eu dou a elas. Ou seja, eu me tornei um intolerante, deixando que toda vez a intolerância atuasse na minha vida. Eu me tornei impaciente, eu me torno impaciente toda vez que, na hora de ter a oportunidade de agir de maneira paciente, eu escolho de novo ser impaciente. Eu me tornei egoísta, deixando que toda vez que a minha personalidade falasse para mim, olha, isso é seu, Zé, pense em você, você merece. Eu deixei a personalidade falar só isso e não tomei em conta que todos os demais também talvez mereçam, ou todos os demais também talvez tenham uma parte para compartilhar daquilo. Então, o caminho inverso também se dá pela repetição, né? Então, são coisas simples, mas são coisas que acontecem a cada momento. Esse é o ponto principal. A gente imagina que viver uma vida espiritual ou caminhar nesse caminho é algo que vai ter iluminações gigantescas de vez em quando, e aí eu vou ver o Nirvana, vou ver alguma coisa pegando fogo e eu vou me iluminar. Não. Existem, sim, muitos momentos em que a gente realmente atinge outros estados de consciência, em que a gente compreende coisas muito grandes, que a gente compreende coisas enormes e que a nossa vida muda. Mas essa ação se dá dia a dia. Essa ação se dá a cada momento. E o ponto principal é, eu tenho que, então, ter em mente que se eu quero mudar minha vida, se eu quero me aproximar cada dia desse arquétipo, eu preciso repetir isso todo dia. Então, o caminho de evolução consciente, na verdade, consiste numa prática diária, que eu resumo, né, basicamente nisso aqui, em ser consciente de quem eu sou, né, em quem eu sou nesse momento, do que eu quero mudar dentro de mim, das virtudes que eu quero permitir que residam em mim, dos defeitos da personalidade que eu quero sacrificar para que essas virtudes possam ter lugar dentro de mim. Então, eu tenho que entender a minha personalidade como algo a ser sacrificado de verdade para que eu consiga criar o que a logosofia chama de individualidade, que é basicamente o ser espiritual, aquele ser que carrega dentro de si as virtudes, essas entidades vivas, né, que, na verdade, se constituem na grande beleza da criação. Então, o grande ponto é, cada dia, a cada momento, sacrificar um pedacinho da personalidade em prol dessa vida espiritual. Isso é a cada momento. Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava
eu estava pensando na palestra e estava fazendo minhas atividades. Então, eu estou em mudança aqui, minha casa está uma bagunça, é que vocês só estão vendo aqui a parede, mas já não tem mais nada, não tem armário, não tem nada, né? O grande ponto eu saí, estava conversando com uma pessoa e eu comecei a sentir dentro de mim, falar, pô, essa pessoa está falando um negócio que não tem muito sentido. Mas ao mesmo tempo pensei, mas eu tenho que ser generoso, tenho que ouvir, eu tenho que entender o que essa pessoa é. Na hora que eu estou esperando meu carro, eu posso ficar impaciente ou posso cultivar a paciência? Na hora que eu vou tomar uma decisão, eu vou pensar só em mim ou vou pensar nos demais? Na hora que eu vou planejar minha vida, eu vou planejar minha vida para uma existência só física ou planejar minha vida para de verdade aproveitar os momentos físicos para extrair algo espiritual? Então, a cada momento eu tomo decisões. Na verdade, a cada momento eu tomo uma decisão, que é: eu quero viver uma vida espiritual ou eu quero atender a personalidade. Basicamente, é essa a decisão que existe. É essa o trabalho que existe. Ou seja, tenha em mente quem eu sou, tenha em mente quem eu sou de verdade hoje, tenha em mente aonde eu quero chegar, tenha em mente que eu estou realizando um trabalho, e para realizar esse trabalho, tendo em mente que o meu entendimento está alterado, eu sigo uma série de diretrizes, uma série de ensinamentos, uma série de indicações de um mestre de sabedoria, que no meu caso é Raon Sol, criador da logosofia, né? Que os discípulos chamam carinhosamente de maestro, né? Que maestro é mestre em espanhol, né? Raon Sol é argentino. Então, a cada momento, eu tenho que me lembrar que eu sou esse peregrino, mas não sou um peregrino que anda sozinho, perdido. Sou um peregrino que tem um mestre. E sou um peregrino que tem indicações para seguir. E sou um peregrino que conta com uma série de coisas, uma série de indicações que, generosamente, o mestre de sabedoria deixou, disponibilizou para que qualquer um possa aproveitar. Agora, é fácil? É só tomar essa decisão? É só lembrar de manhã? Claro que não. Porque a minha personalidade vai continuar sempre reagindo. Eu tenho que ter em mente que esse caminho é um caminho de sacrificar uma parte do ser, e uma parte do ser que nem sempre eu estou disposto a sacrificar porque eu ainda me identifico com ele, em prol de um novo ser, em prol do ser verdadeiro, em prol da minha essência espiritual. Por isso que uma outra indicação muito importante da logosofia é exatamente ter um pensamento central na vida que me lembre constantemente de tudo isso que eu falei hoje. Ou seja, constantemente me lembre que eu estou realizando um processo de iniciação, que eu estou realizando uma construção de um novo ser, que eu estou me aproximando de um novo arquétipo, que eu estou vivendo uma vida espiritual, que eu estou cultivando uma série de virtudes. Então, para comandar esse processo, eu preciso tomar as decisões a cada momento e preciso ter presente sempre um pensamento central que me recorde constantemente dos passos a ser tomados, do processo que eu estou realizando, da vida que eu quero construir, do arquétipo que eu quero me tornar. Então, esse é o trabalho desse pensamento central, né, esse pensamento que a todo momento vai me lembrar, até a hora que eu não precisar mais desse pensamento, até a hora que o meu entendimento não estiver mais alterado, até a hora que eu olhar para a minha vida e entender que tudo é uma oportunidade, até a hora que eu olhar para o meu interno e perceber que toda vez que existe um pensamento dentro de mim que não é condizente com o que eu quero, que não é afim com aquilo que eu quero, que não tem afinidade com as virtudes que eu quero cultivar, eu vou tirar esse pensamento de mim. E hoje ainda isso não acontece, né? Hoje eu ainda, em muitos momentos, percebo que eu abrigo dentro de mim pensamentos contraditórios, pensamentos que me atacam, que eu deixo eles estarem ali, pensamentos que eu acabo muitas vezes alimentando e que não contribuem em nada para esse processo. Tá bom? Então eu desejo a todos aí um excelente final de semana, um excelente feriado.
Força para todos aí que estão, todos nós, né, que estamos vivendo esse período de recolhimento, e ao mesmo tempo desejando a todos, né, que a cada momento pensem nisso, ou seja, a cada decisão, a cada minuto da minha vida, eu tomo uma decisão que vai me levar ou a atender a minha essência espiritual, que é eterna, ou a atender a minha personalidade. Então, convido vocês aí a refletirem sobre isso. Quem que eu quero atender? Né? Que ser humano que eu estou formando? O que eu vou levar de verdade quando eu sair dessa vida? Tá legal? Bom sábado a todos, obrigado pela presença, até a próxima.